Qual foi a coincidência mais bizarra que você já experimentou? Morando em DC, um amigo do trabalho começou a namorar uma mulher. Ele me convidou para ela festa de aniversário, que foi no mesmo aniversário que o meu. Eu apareci e nascemos no mesmo ano. Uau, coincidência. Aí eu falei, mas você não estava nascida em cidade de Massachusetts? Ela riu e disse, muito engraçado. Ele te disse isso? Sim, ela nasceu no mesmo hospital, no mesmo dia, entregue pelo mesmo médico. Ligamos para nossas mães. Asterisco mãe. Foi meu tio, não eu, mas ainda acho isso incrível. Ele morava no leste coast, mas teve que viajar a trabalho de volta para o Missouri, onde morou quando jovem criança, mas já havia partido há mais de 50 anos. Ele ligou a TV em seu quarto de hotel apenas para ver imagens dele, de seus irmãos e de sua mãe em sua infância cidade natal, uma cidade muito pequena. Descobriu-se que um dos cidadãos tinha uma câmara de cinema e fez muitos filmes durante as décadas de 1930 a 40, que décadas depois foi transformada em um projeto para a estação PBS local. Foi simplesmente bizarro para mim que nenhum de nós saberia nada sobre isso, já que não foi ao ar em todo o país, e meu tio estava no mesmo estado e ligou a TV logo antes de mostrar a parte com ele. Uma vez vendi uma caixa de bonecos colecionáveis para uma loja local, que então vendeu a caixa inteira para seu amigo que faz vendas de garagem, mercados de pulgas. Anos depois minha mãe estava fazendo uma liquidação e viu uma caixa de itens colecionáveis que ela achou que eu gostaria de ter para a minha loja no eBay. Bem, era a mesma caixa que vendi anos antes, ainda tinha uma etiqueta com o meu nome no papelão que ela não percebeu até que eu apontei. Estou imaginando que eles embarcaram em uma aventura do tipo Toy Story e estão felizes por estar a voltar. Fui adotada ao nascer, encontrei minha família biológica aos 17 anos ou mais. Durante uma conversa com meu irmão mais novo alguns anos depois, descobrimos que frequentava a mesma escola há cerca de um ano. Durante essa mesma conversa nós mostrei fotos nossas quando éramos mais jovens e descobri que eu era dele companheiro de leitura, como um aluno mais velho que vem ler com crianças mais novas uma vez por semana. Isso me fez agarrar minhas pérolas. A vida é tão selvagem. Alguns anos atrás, sofri um grave acidente durante uma tempestade de inverno a cerca de 45 minutos. Longe da minha casa. O policial respondente que me deixou sentar em seu carro enquanto eu estava esperando minha carona, olhou para minha carteira de motorista e disse, você tem um grande cachorro branco. Fiquei abalado e agora confuso porque como ele sabia. Nós nunca tinha conhecido. Acontece que ele era meu vizinho na rua atrás de mim. Meu cachorro costumava fugir do quintal e ir visitar seu cachorro. Eu só tinha falado com ele esposa. Editado, esqueci minha própria história. Você conseguiu um policial para te levar para casa depois de um acidente. Eles nunca fizeram isso por meu. Uma vez eu estava com meu ex e nossos 2 filhos pequenos a horas de distância de casa e eles simplesmente nos deixaram parados na beira da estrada em uma área muito desagradável de Cincinnati. Outra vez, meu ex e eu tivemos que pegar carona para casa de algum lugar muito pessoa legal que ficou presa no engarrafamento causado pelo bêbado senhora que nos bateu. Sentei-me ao lado de um casal americano em uma viagem a Paris e conversei com eles durante um pouco. Nunca perguntei de onde eles eram, mas os encontrei 10 anos depois no salão do automóvel. Arriscando-os a pensar que eu era louco, contei-lhes que nos conhecemos durante a viagem. Eles não conseguiam se lembrar, mas confirmaram que estavam lá no mesmas datas. Eu estava andando pelo centro de Toronto e encontrei uma carteira na rua. Eu escolhi e verifiquei a identidade para obter informações de contato e era a carteira da minha irmã. Ela teve perdido cerca de 5 horas antes, pensamos. Liguei para ela e simplesmente disse, encontrei sua carteira, e ela disse, o quê? Eu nem sabia que perdi, insanamente confuso rebolar no chão a rir, nenhum de nós frequenta a área também. Primeira vez e única vez já andei por aquela rua. Uma vez conheci um cara que doou um monte de camisas de sua infância para uma instituição de caridade africana. Alguns anos depois, ele foi para a África para fazer trabalhos de caridade e viu um garoto vestindo uma camisa de basquete recreativa de sua cidade natal com seu número. Perguntei ao garoto se ele conseguia ver a camisa, verifiquei tag, e vi seu nome escrito lá. Absolutamente maluco. Que porra é essa? Cheguei a Las Vegas por volta das 9 horas com meu amigo e o pai dele, despachei nossas malas no hotel e depois peguei algumas cervejas e comecei a andar pela rua pronto para assumir o mundo. Cerca de 30 minutos depois estamos atravessando uma rua e nosso grupo fica surpreso com outro grupo passando por nós e pelo pai do meu amigo os reconhece. Acontece que era meu antigo basquete do ensino fundamental, médio treinador que eu não via há provavelmente 20 anos. Ficamos pasmos e eu disse treinador, nem me lembro da última vez que te vi. Sem perder o ritmo ele disse, a última vez foi no jogo do campeonato, quando você acertou 2 lances livres sem tempo sobrante para mandar o jogo para a prorrogação. Eu provavelmente não tinha pensado no momento em 10 a 15 anos, mas imediatamente me lembrei, estava nas nuvens 9 de novo. Acontece que foi a única vez que ganhei dinheiro indo para Las Vegas. Eu sou do sul de Indiana. No verão entre a 8ª e a 9ª série, meu pai me trouxe de férias para Las Vegas e ficamos no Circus Circus. Estava jogando no fliperama e avistou um amigo da escola também de férias com a família. Jogamos e destruímos House of the Dead 2 com uma multidão de pessoas observando ao nosso redor nos torcendo. Foi provavelmente a coisa mais divertida que já tive até aquele ponto da minha vida. Eu me senti o garoto mais legal.
Aquela arcada e a atmosfera era incrível para um casal de crianças de uma pequena cidade de Indiana. Eu estava olhando algumas fotos da viagem de formatura do ensino médio que minha esposa tirou quando ela tinha 17 anos. Foi sua última viagem ao México. Festa enorme. E, aí estou eu era. Ela tirou uma foto de sua melhor amiga e eu estava bem ao lado dela. Isso foi meses antes de nos conhecermos na faculdade, crescemos a centenas de quilômetros de distância. Estamos juntos há quase 10 anos quando vi esta foto. Ela aleatoriamente tirou uma foto, filme da velha escola, de seu futuro marido em uma rave no México. Isso é tão legal. Um cara da Grécia estava estudando no exterior na minha faculdade. Estávamos todos bebendo no meu dormitório quando eu estava tipo, ei, você é da Grécia, você sabe asterisco insira uma garota que eu conheci anos atrás que se mudou para a Grécia asterisco ele olha para cima e diz sim, ela trabalha no clube perto da minha casa. Todos nós rimos pensando que ele está brincando. Ele abre o Facebook dele e diz essa garota, certo? Na verdade era ela. Passei vários anos em uma pequena cidade na zona rural de Minnesota, o que de alguma forma significa que as pessoas vão me perguntar se conheço alguém em outras cidades pequenas de Minnesota. Não como cidades vizinhas, mas condados totalmente diferentes. O que realmente incomoda para mim é que toda vez eu só conheço uma pessoa daquela cidade, e isso sempre é o cara sobre quem eles estão perguntando. Tive o primeiro encontro com uma garota. O ponto intermediário óbvio entre nós era Londres. Eu não queria contar para minha família que eu estava indo, você sabe como as famílias ficam. Então eu manteve tudo quieto. O encontro está indo bem, depois do Tate Modern, cruzamos o ponto do milénio e no meio do caminho percebo que estou parado na frente do meu pai. Eu não sabia que ele iria para Londres naquele dia e nem ele, por minha parte. Muito maluco. Meu namorado e eu estávamos em Hong Kong. Ele era de Singapura, mas estava estudando no ZEUA na época. Eu sou americano. Durante nossas férias em HK, fizemos um passeio cruzeiro de barco. Ele não contou à família que estava no Si porque eles teriam estado louco por ele não ter passado por Singapura. 5 anos depois ele foi para Hong Kong com sua família e eles fizeram o mesmo cruzeiro de barco turístico. O proprietário reconheceu meu namorado, e meu namorado foi preso pelo que ele tinha certeza que escapou com. Eu estava pronto para embarcar no voo de Lockerbie para casa no Natal da faculdade em Inglaterra, quando uma amiga perguntou se eu trocaria de voo para que ela pudesse voltar para casa com o amigo dela. Como todos sabemos, foi explodido por terroristas em Lockerbie, Escócia. Se o balcão da companhia aérea não fosse tão estranhamente complacente em nos deixar trocar ingressos, eu não responderia a essa pergunta. 2 meses antes disso eu esbarrei em alguém do lado de fora de uma cervejaria em Brighton e derrubei um monte de pacotes fora de suas mãos. Enquanto estou rastejando pegando as coisas deles, meu amigo igualmente bêbado diz, você é Robert Plant. Eu olhei para cima e com certeza chega, estou ajoelhado aos pés de um dos meus ídolos. Talvez eles não sejam coincidência anedotas, mas vale a pena mencionar como momentos WTF. Minha família estava na Disney World e nos separamos para pegar o barco, Bond alguma coisa. Meu irmão e meu pai se encontraram conosco e disseram, nós apenas vi os vizinhos malucos de casa, em Nova Jersey. Minha mãe se recusou a acreditar eles, já que isso seria uma típica piada de pai, e meu irmão apostou um Game Boy com ela que não, eles realmente viram os vizinhos malucos. Meu irmão ganhou seu Game Boy quando voltamos para casa e foi confirmado por outro vizinho que era animal de estimação sentado para os malucos. Isso aconteceu 2 vezes comigo. Um na Disney e uma vez no Canadá. Eu acho que é porque todo mundo acabou indo no mesmo período de férias. Léo Laporte, apresentador de programas da rede Tweet, repetiu por muito tempo convidado. O convidado disse que acabara de se mudar para o outro lado do país para morar com seu namorado em Providence, Rhode Island. Léo mencionou que cresceu em Providence e a casa de sua família tinham sido, e então ele saiu da rua número e nome. A namorada do convidado era dona daquela casa agora. Eu estava em Baltimore visitando a família da minha esposa no dia de Ação de Graças. Estacionamos em cidade, fez uma atividade e voltou para o 4º andar do estacionamento. A porta do elevador se abriu e minha melhor amiga do ensino médio, que mora em Seattle, sem ligação com Baltimore, que não vejo há 5 anos, estava parado naquele andar, naquela garagem, naquela parte da cidade, exatamente naquele momento. Alguém com a mesma tatuagem que eu, no lado oposto do mundo. Eu vivo no Canadá e esteve recentemente na África do Sul, entrou em uma loja e o balconista cara tinha a mesma tatuagem. Eu estava tipo, quais são as probabilidades? Tão incrível, embora, senti como se eu instantaneamente tivesse um amigo. E também toda vez que estou pensando em alguém com quem geralmente consigo encontrá-los alguns dias depois Eu não, minha mãe. Uma amiga da família fez um cruzeiro e conheceu seu sósia. Ele ficou absolutamente chocado com sua semelhança. Ela era do Queens. Anos depois, acontece que vamos para lá. Não um, mas 2 motoristas de táxi começaram a pirar porque um de seus frequentadores é gêmeo idêntico da minha mãe. Eu sei que foi a mesma senhora, posso sentir isso em minhas pepitas. Ainda mais estranho, muitos membros da família da minha mãe é da cidade de Nova York e foi desconectado depois que minha avó foi deixada em padaria e foi enviada para um orfanato. Eu ainda me pergunto se eles estão possivelmente distantes relacionados. Depois do trabalho, eu pegava 2 ônibus para casa. Sem saber que havia deixado meu telefone e as chaves no banco da frente do ônibus, desci no primeiro.
Eu embarquei no segundo ônibus e segui para o meu assento preferido da frente, onde meu desaparecido pertence estavam esperando por mim. A rota e o motorista do ônibus foram trocados. Ainda me dá arrepios. Meus pais são divorciados. Anos atrás eu morava com minha mãe e meu pai veio para a cidade e fomos almoçar. Depois paramos em uma loja para tratar de um problema com seu celular. Para canadenses, era uma loja Rogers. Enquanto nós estávamos lá, ouvi uma mulher dizendo que ela era um carregador para o telefone dela, como o antigo dela havia quebrado. Acontece que eu tinha um desses carregadores na minha casa, por um telefone que não uso mais. Eu puxei conversa e disse a ela isso, e ofereceu-lhe o carregador de graça. Eu a convidei para vir buscá-lo e ela nos seguiu de volta para a casa da minha mãe. Saí do carro e ela estava olhando para a casa com admiração e ela me disse que morava lá.